Então, ó, vou falar de luz hoje, e a primeira coisa que a gente, quando a gente pensa de luz, a gente fala sobre sombra e penumbra. Qual que é esse esquema? Bem, o primeiro caso é se for uma luz pontiforme, se ela sai de um ponto pontiforme. Então, eu estou pensando aqui, ó, a fonte de luz, então, vamos dizer, luz pontiforme, tá? O que é pontiforme? Vocês lembram o que é isso aí, pontiforme? Pontiforme. Lembra isso aí? Não? Ninguém lembra? É um ponto que as dimensões não importam, tá? Então, é um lugar onde as dimensões não importam. Então, aqui é um pontinho que sai uma luz. O que eu faço? Eu coloco o anteparo nesse ponto. Tá? Coloco o anteparo. Desculpa, eu coloquei um disco aqui. Esse disco aqui é que ele vai bloquear a luz. E atrás eu vou colocar um anteparo. Eu tenho um anteparo aqui atrás. O que vai acontecer? O raio sai desse ponto e sai desse ponto. E ele bloqueia. Esse disco, tá vendo? Ó? Ele bloqueou. Ele bloqueou o raio. Tanto é que se a gente colocar esse é o raio aqui, todos os raios que estão dentro desse cone aqui, não vai passar, porque o disco vai bloquear essa luz. Tá? É como se fosse uma parede esse disco aqui. Então ele vai bloquear a luz. O que vai acontecer? Com isso, a gente vai formar uma imagem lá no fundo circular, que é a forma do disco, que é uma sombra, tá? Que é a sombra projetada, porque não passa luz nessa região. Você só está iluminando essa bordinha aqui. Então, ó, aqui nessa região aqui que eu vou pontilhar, aqui formou a sombra, tá? Então, nessa região se formou a sombra. Essa região aqui, onde está isso daqui, a gente chama de cone de sombra. Tá? É a região onde tem a sombra aí, mas não muda nada. Ó, tem diferença se é pontiforme e se não é pontiforme. Uma coisa importante, a luz, ela sempre é retilínea, tá? O caminho da luz é sempre algo retilíneo. Tá? É sempre um feixe retilíneo. O feixe da luz é sempre um feixe retilíneo. Agora, ó, vou mostrar a diferença para vocês. Quando eu falo de uma fonte extensa. Então, ó, fonte de luz extensa. O que vai acontecer? Agora, essa luz aqui é, por exemplo, uma lâmpada. Tá? É uma lâmpada. Ó, e assim, não fica pensando, né? Por exemplo, aqui é uma lâmpada, então um putiforme não é uma lâmpada. Pode ser uma lâmpada também, tá? Só que o que vai acontecer? Que esse obstáculo e o anteparo são tão grandes que o tamanho da lâmpada não importou. Era como se fosse um pontinho. Ou a lâmpada está tão longe desse anteparo que ela fosse como ela fosse um pontinho. Que essas dimensões aqui não importam, tá? Então, é isso que rola quando a gente está falando de algo que não é pontiforme. Fazer um deparo lá atrás. Espera aí que eu preciso pegar uma régua aqui, senão aqui vai dar. E aí? Então, ó, vamos lá.
Ó, como é pontilhada, ela tem um tamanho, eu tenho que fazer um feixe que sai de baixo e cruza lá em cima, tá vendo? Ó? Um que cruza. E também tem o feixe que sai daqui, do mesmo ponto, e vem reto. Ó. Também tem esse feixe. E eu tenho o feixe que cruza lá do outro lado. Ó. Ele vem daqui, sai daqui, e ele cruza. Então, ó, eu devia ter feito os feixes de cores distintas, para ficar mais fácil a comunicação. Tá? Eu dei uma roubadinha aqui num feixe aqui, só para conseguir fazer o que eu quero. Tá? Então, ó, é isso que mudou. Tudo que está dentro desse conezinho aqui, desse aqui é um tronco de cone, né? Tudo que está dentro desse tronco de cone aqui não vai bater no anteparo e não vai passar para o outro lado. Aqui eu só desenho os raios que passam pelo anteparo e das extremidades. O que aconteceu? Eu fiz duas regiões. Eu tenho uma região que ela é mais externa aqui, que é essa aqui que eu estou desenhando de rosa, e eu tenho uma região que é mais interna. Essa região interna é o que a gente já sabia antes. Isso aqui é uma sombra. Porque aqui é onde tem um bloqueio total. Tá vendo? Ó, que dentro dessa região que eu desenhei aqui, que é roxa, dentro dessa região não passa nenhuma luz. Agora, essa região aqui em volta, que é a região rosa, eu vou pintar aqui, essa região aqui se chama penumbra. Por que penumbra? Porque olha só, ela tem uma composição. Ó, ela, tá vendo? Ó, o raio, tem um raio que bate aqui embaixo e tem um raio que bate aqui em cima, que vem cruzado. Ele bateu aqui em cima. Então, essa região aqui, ela tem um pouquinho de intensidade de luz. Não é toda a luz que passa aqui, é só alguma luz. Essa região se chama penumbra. Tá claro isso? Sombra e penumbra. Sim ou não? Alguma dúvida? Vocês estão aí? Tentando. Força. Força que a gente tá junto. Na verdade, a fonte tem que ser extensa para formar penumbra. Se a fonte não é extensa, não forma penumbra. Tá? Esse que é o esquema. Porque se a fonte é extensa, vai sair raios de toda a extensão dessa fonte. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter um raio que vai sair cruzando para lá, um raio que vai vir retinho aqui, um raio que vem. Então, assim, porque assim, ó, imagina, quando você pensa na luz, você tem a lâmpada aqui. A luz vai sair em todas as direções. Em todas as direções tem luz. Né? A luz sai em todas as direções. Entendeu? Então é isso que acontece. Beleza? Então, sucesso. Agora eu vou falar rapidinho aqui do eclipse. Eclipse é tudo é todo evento que um corpo celeste esconde o outro. Tá? Quando um corpo celeste esconde o outro, isso é eclipse. O primeiro eclipse que a gente conhece, que é o mais famoso para a gente, é o eclipse solar. O eclipse do Sol. Esse aqui não é um D, não, é um CL, viu? Às vezes você tá dormindo e você fala, nossa, o que é eclipse? Volto.
Tá? O que é o eclipse do Sol? O eclipse do Sol é quando a Lua entra no caminho do Sol e da Terra, né? Então, ó, como que é o esquema? Eu tenho o Sol aqui, a Lua verde ficou ruim, né? É a Lua vermelha. A Lua aqui e a Terra, planeta Água. Nossa, a Terra ficou grande, né? Terra tamanho de Sol. Mas é efeitos ilustrativos. Ó, então, ó, o que vai rolar? Nessa situação, os raios solares vão passar por aqui. Ó. Passar por aqui. Eu tive que fazer uma curva ali, porque senão ia dar ruim. Vai passar por aqui. Vai passar por aqui, vai passar por aqui. Oh, uma merda. E aí, ó, esse lugar que eu preenchi aqui é onde você não vê nada. Fica a escuridão total. Né? Esse lugar é onde tem a escuridão total. E aí acontece o eclipse solar. Certo? Então, o eclipse solar é quando o Sol, quando a Lua encobre o Sol. E aí a gente tem o eclipse da Lua. O eclipse da Lua é quando a Terra esconde a Lua para o Sol. Tá? No eclipse da Lua, na situação 2, da Lua. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Então, ó, como que é o eclipse da Lua? Tem o Sol aqui, a Terra está aqui. Agora ficou mais proporcional, né? E a Lua foi aqui, vermelha. A Lua está aqui. Essa é a Lua. Nesse tipo de eclipse, a Terra bloqueia os raios solares. Então, vai vir aqui. Ó, você viu que eu sempre faço o raio? Eu sempre faço o raio de dois jeitos, né? Um passando aqui e um cruzando. Um passa sempre do mesmo, ó. Um vai reto do mesmo lado e o outro sempre cruza. Então, esses são os raios solares. Por quê? O que acontece aqui? Essa região aqui, ó. Essa região aqui é penumbra. Essa região aqui é penumbra. Agora, e essa região que está aqui no meio é escuridão total. Tá? É sombra. Tá? É o mal. Tá? Beleza? Fechou? Então, sucesso. Bem, outra coisa simples que ocorre com o efeito da luz andar em linha reta é a câmera escura. Tá? Câmera escura, ó, essas coisas podem aparecer no Enem, tá? Não tô falando que não pode aparecer no Enem. Ele perguntar o que é sombra, o que coisas simples às vezes aparecem. Esse ponto vermelho é a Lua? É a Lua, é a Lua, é a Lua. É que eu fiz em escala agora. Então, ó, agora eu vou falar de câmera escura. Mano, escura. De orifício. Então, ó, o que é uma câmera escura de orifício? As máquinas, quando você for pensar em máquina fotográfica antiga, elas eram uma câmera escura de orifício. Tá? Era isso que eles faziam, né? Bem, como que funciona esse princípio aí? Você tem uma câmera totalmente escura, tá? E você faz um micro buraquinho nela. Um micro buraquinho bem pequenininho. Por quê? Você coloca um objeto, né? Eu vou desenhar aqui uma linha. Eu coloco um objeto aqui.
Colocando esse objeto, o raio solar vai bater nesse objeto e esse raio solar só vai passar pelo orifício. Porque a câmera é uma câmera escura, ele só vai passar pelo orifício. O que vai acontecer? Vai vir aqui, raio solar aqui, e o raio solar aqui. O que aconteceu? Você formou um objeto aqui. Invertido, mas formou. Porque o raio ele passa pela câmara escura lá e forma o raio solar. Tá? É o mesmo tamanho, que esse ponto aqui tem que estar aqui. Tá? É o mesmo tamanho. Então, o que vai acontecer? Ó, vou fazer esse desenho de novo, né? De novo, mas eu devia ter feito numa posição melhor. Essa posição não tá ruim, por isso que. Tudo bem. Ficou o objeto aqui. O que vai acontecer? Ó, você viu que aqui eu tenho semelhança de triângulo? Ó, tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. Eles são semelhantes, opostos pelo vértice. Né? Esses dois triângulos aqui são semelhantes. Ó, se esse tamanho eu chamo de I, que é a imagem, e aqui eu chamo, desculpa, O, que é o objeto. Aqui de P, distância do objeto à câmera. Aqui de I, tamanho da imagem. E aqui de P', o tamanho da câmera, que é onde forma a imagem. Eu tenho uma relação de triângulos aqui. Então, o que eu sei? Eu sei que O está para I, assim como P está para P'. Tá? Matou o esquema aqui da grama. Então, semelhança de triângulo, isso aqui. São várias situações que vão formar esse tipo de triângulo aqui. Ó, agora, cuidado com essa geometria plana que tem aqui. Por quê? Às vezes isso cai em exercícios um pouco maiores, tá? Ele cai em exercícios de Enem, e aí ele coloca um contexto, não fica tão simples assim, tá? Cuidado com isso aqui, com esse tipo de exercício. Beleza? Então, agora eu vou falar das coisas que mais caem. Eu vou começar a falar agora de espelho plano, tá? Aí já começa a ter parece muito mais. Então, isso foi. Espelho plano. Plano. Bem, o que a gente sabe sobre o espelho plano? Ó, a imagem é direta, mesmo tamanho, tá? Então, a imagem é direta, virtual e mesmo tamanho. Toda vez que a gente pensar no espelho plano, a gente sabe que a imagem dele é direita, mesmo tamanho e virtual, tá? É isso que você precisa saber de uma imagem do espelho plano. Isso já começa a ser importante. Então, ó, espelho plano, falamos em imagem, eu vou explicar cada um desses pontos para vocês. Então, a gente sabe que essa imagem é direita, mesmo tamanho,
e virtual. Direita quer dizer que a imagem não inverte, tá? Igual a câmera escura, a imagem da câmera escura inverte. Virtual é tudo que é feito atrás do espelho, tudo que forma atrás do espelho. Quando você vai para o espelho lá que tem aí na sua casa, você vai. Primeira coisa, você vê que você não reduz de tamanho quando você se olha no espelho. Você está no mesmo tamanho. Tá? Então você olha no espelho e fala assim, bem, você está no mesmo tamanho e a sua imagem fica atrás do espelho, né? Porque você consegue ver através do espelho. Você não precisa projetar em nenhum lugar. A imagem está se formando atrás do espelho. Parece que ela está se formando dentro do espelho, né? Então, essa imagem é virtual. Tá? E você não fica de ponta cabeça. Então, por isso que essa imagem é direita. Bem, qual que é a... Por que acontece isso, né? Como que acontece isso? Então, falou espelho plano, a gente sabe que a imagem é direita, mesmo tamanho e virtual. Importante você saber esses 3 pontos aqui. Tá? Direita, mesmo tamanho e virtual. Vou fazer um desenho. Ó. O chão aqui. Aqui é o chão. Vou colocar uma pessoa aqui. E vou colocar um espelho aqui. Aqui tem o espelho. O espelho não vai até o chão. O espelho está flutuando aí. Tá? O que vai acontecer? A imagem, quando você faz uma imagem, essa imagem vai ter sempre a mesma... Quando você vai formar uma imagem no espelho, ela vai se formar sempre atrás do espelho. E a distância do objeto ao espelho é a distância da imagem ao espelho. Sempre tem a mesma imagem. Isso é outra coisa importante. Então, por exemplo, o objeto aqui está a 5 do espelho. Então, outro objeto vai formar a 5 do espelho. Então, ó, essa distância aqui vale D. Essa distância aqui também vale D. Então, quer dizer que o objeto, a imagem, formou aqui. Quando a gente está falando de um espelho plano, a gente sempre fala que a imagem forma a mesma distância que o objeto do espelho. Imagem e objeto têm a mesma distância ao espelho. Tá? Isso é uma coisa importante. Tá? Isso ajuda a gente a fazer várias coisas. Parece que é bobo, mas isso ajuda a gente a resolver um monte de problema com o espelho plano. Tá? Bem, um deles é exercício que envolve letras. Né? Eu vou começar a dar uns exemplos aqui para vocês entenderem isso melhor. Por exemplo, vou colocar uma letra aqui. A letra E. E vou colocar um espelho. Vou colocar um espelho aqui. Então, ó, essa letra aqui tem esses pontinhos aqui. Eu vou formar a imagem dela atrás do espelho. Como que eu formo a imagem dela atrás do espelho? É simples. Você viu que eu peguei alguns pontos principais dessa letra, tá? Então eu marquei esses pontos aqui, que são alguns pontos principais, e vou formar esses pontos atrás do espelho. Bem, aí o que eu faço? Ó? Eu vejo, ó, esse ponto está a uma distância 3 do espelho. Então, esse ponto vai fazer um ponto atrás do espelho, que também está a uma distância 3. Vai vir aqui, ó, para cima. Pego outro ponto atrás dele. O outro ponto atrás dele está numa distância 5 do espelho. Então eu venho e coloco esse outro ponto aqui. 5. Continuo. Faço a mesma coisa. Aqui é 3,5, então eu vou ter um ponto no 7. Aqui é 5, vai ter um ponto no 10. Mesma coisa. E aqui embaixo, esses dois de baixo aqui são simétricos. Pronto, fiz a letra. Sempre quando cair um exercício de letra, você fala assim, inverte. Essa é uma maneira fácil. Ó, o espelho está aqui, dobra a folha. Na hora que você dobrar a folha, ó, você tem a imagem aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas olha a imagem aqui. Então, sempre quando tem um exercício do espelho, dobra a folha que você vê a letra.
Matou. Tá? Então, ó, sempre assim. Exercício de espelho, você dobra a folha que você vê a letra. Tá claro isso? Sim ou não? Ó, o que você precisa saber então? A imagem no espelho é o quê? Direita, mesmo tamanho virtual. O que é virtual? Atrás do espelho. Direita é o quê? A imagem não inverte. Mesmo tamanho é mesmo tamanho. Ó, outra coisa. Todos os objetos na frente do espelho eles vão produzir uma imagem que está à mesma distância que o objeto está do espelho. Exercício de letra. Precisa ver o formato da letra. Você simplesmente dobra a folha que você vai ver se você vai ter a sua resposta. Claro, isso daqui cai no vestibular? Muito. Mas só que dificilmente ele vai te dar o espelho em pé. Assim. Ele vai te dar o espelho deitado. Aí, se ele te der o espelho deitado, você dobra a folha no sentido do espelho. E aí você vai ter a resposta do mesmo jeito. Tá? Atrás mesmo, né? Porque olha só, quando você olha a sua imagem no espelho, você não tem essa impressão que ela está atrás do espelho? Pega um espelho, olha a sua imagem no espelho. Ela se forma atrás do espelho, porque o espelho ali é um vidro, né? Ele está se formando lá atrás no anteparo que tem ali no fundo, né? Uma combinação. Entendeu isso aí? Beleza? Então, ó, agora, esse aqui foi o exemplo um, vamos dar um exemplo 2 aqui, uma outra situação. Que eu quero vou formar uma imagem lá atrás. Tem um homem aqui, eu coloco o espelho aqui. Isso aqui é uma pergunta clássica, isso aqui é na segunda fase da Unesp e tal, é bem clássico, isso vocês têm que saber, tá? Ó, ele coloca o espelho, ele pergunta assim, ó, qual que é o tamanho do espelho? Qual é o tamanho desse espelho? Ele vai falar, sei lá, qual que é o tamanho do espelho H, para formar, para o homem conseguir se ver por completo no espelho. Tá? Para ele conseguir se ver por completo. Bem, para ele se ver por completo, o que vai acontecer? Você tem, eu posso até prolongar aqui o espelho. O homem vai estar, a imagem dele vai estar à mesma distância que ele se encontra do espelho. Isso daí é um fato, né? Ele vai estar à mesma distância que ele se encontra no espelho. Aqui eu estou desconsiderando o tamanho do. Eu estou desconsiderando o tamanho da testa dele, tá? O... de dobrar a folha só para espelho plano. Só para espelho plano. Os outros espelhos não funcionam assim, não. Então, ó, eu tenho o homem aí. Deixa eu pegar uma coisa que eu vou pegar essa. O que vai acontecer? O raio de luz que sai do olho dele vai ter que bater no pé dele, da imagem. Vamos fazer a imagem dele aqui. Deixa eu dobrar a folha aqui, peraí. Se alguém estiver copiando do outro lado, dá uma. Espera um pouquinho que eu já volto. Então, ó, deixa eu só desenhar o pé dele aqui. Né? Quase. Vai ser um pouquinho antes do 8 aqui. O pé dele tá mais ou menos aqui. O pé dele tá mais ou menos aqui. A cintura dele é 4,5, quase 5, quase 10. A cintura dele tá aqui. Então, ele tá mais ou menos assim. Essa é a imagem dele. Que se formou atrás do espelho. O que vai acontecer? Para ele conseguir enxergar o corpo inteiro no espelho, ele vai ter que ver o pé dele. Então, ó, o raio que sai do pé dele, o raio luminoso que sai do pé dele, ó, esse espelho aqui já fracassou, já. Porque ele não vai nem conseguir. Então, ó, o raio que sai do olho dele aqui, ó, tem que bater no pé dele. E o raio que sai aqui tem que bater na cabeça dele.
redesenhar um ônibus aqui, vou bater. Esquece esse aqui de trás. Então, ó, o raio tem que bater na cabeça e no pé dele. O que aconteceu? Ó, formei um triângulo. A altura do homem é a base do triângulo maior, ó. Ó, o triângulo maior tá aqui, ó. Que é a altura do homem. Isso daqui é o tamanho do espelho. Ó, a distância desse homem até o espelho é D. E a distância da imagem dele até o espelho é D também. Então, o que a gente sabe? Regra semelhante de triângulo. Essa barra, tá vendo? Ó, eu tenho um triângulo e um triângulo menor. O espelho não tem como ser a metade da altura dele? Ah, é isso aí. O espelho é sempre a metade da altura dele. Não, é sempre a metade. O espelho tem que ser sempre a metade da altura dele. Então, por exemplo, se você tem 2 metros de altura, o seu espelho tem que ter 1 metro. 1 metro você não consegue ver o seu corpo inteiro. Né? Não, é sempre a metade. Eu vou chegar nessa conclusão aqui. Ó. Então, ó, formou um triângulo aqui. Esse triângulo maior é semelhante ao triângulo menor. Isso aqui é a altura do homem, Hzão. Isso aqui, a altura do homem, está para a altura do espelho, Hzinho. Assim como a altura desse triângulo maior, que é 2D, está para a altura do triângulo menor, que é só D. O D corta com o D. Então, ó, multiplica em cruz, o Hzinho é a alturona dividido por 2. Tá? Vai ser sempre assim. Tá? Semelhante de triângulo. Esse comecinho envolve muito geometria plana. Tá? Essa parte de espelho plano. Espelho plano envolve muito geometria plana. A gente vai precisar bastante de geometria plana. Aí, tá? Mas a gente, isso aqui, ó, você pode ter decorado. Claro que numa prova de segunda fase você vai ter que desenvolver, né? Mas que foi o que caiu na Unicamp. Mas é isso. A outra pergunta que eles fazem é qual que é essa altura aqui, ó? Qual que é a altura que o espelho tem que estar do chão? Eu vou falar que vou chamar de Y. Ó, tem outra semelhança de triângulo, ó. Esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui. Né? Então você sabe que aqui é D, aqui é 2D. Então, ó, essa altura aqui é a metade do olho. É a metade da altura do olho até o chão. Então quer dizer que esse cara aqui, o tamanho do espelho é a metade da altura da pessoa. Esse tamanho que o espelho tem que ficar do chão para ela ver o corpo inteiro tem que ser a distância do olho da pessoa até o chão. Entendeu? Você desconta a testa. Mas tem uma outra semelhança que dá para fazer. Eu vou repetir. Ó, isso aqui eu vou chamar de X, que é o quê? É a distância do olho da pessoa até o chão. Esse Y aqui é a metade desse X. Por quê? Ó, semelhante de triângulo de novo. Aqui vale D e aqui vale 2D. É isso. Tá? O Hzinho é a metade do Hzão, que é a altura da pessoa. Aí eu acho que eu respondi a Laura e a Ariadne. Beleza? Entenderam isso? Então fechou. Então, era isso que eu tinha para falar agora, tá certo? Na volta, eu volto daqui a pouco. E quando eu voltar, eu volto com matemática e eu vou começar a geometria espacial. Tá certo? Geometria espacial. Que eu vou casar geometria plana, geometria analítica e geometria espacial, que eu acho que essa sequência combina um pouco mais. Aí depois a gente vem aparando as arestas com as outras coisas. Volto. Fera, só animação?
Vamos fazer uma aula. Todo mundo liga a câmera e faz uma aula. Oh, ia ser legal, hein? E aí, vocês não gostaram dessa ideia? A gente ligar a câmera e todo mundo fazer uma aula? Não. Ah, como não? Eu achei super criativo. Eu também achei. Ah, viu? 1, 2, 3, aprovação.